Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, iremos falar de mais um foco na leitura diária da nossa lição de adultos, publicadas pela CPAD, para este terceiro trimestre deste ano de 2022. E a lição a qual vamos estudar tem um tema central: a Igreja de Cristo, o império do mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Louvado seja Deus. Aqui está a nossa lição, irmãos, Louvado seja Deus, lição abençoada com temas relevantes para os últimos dias a qual nós vivemos, irmãos? Louvado seja Deus. E nós vamos, irmãos, falar sobre a nossa leitura diária, Como eu tenho sempre falado com os irmãos, na leitura diária dessa lição, a primeira lição desse trimestre é a Igreja diante do Espírito da Babilônia. E a nossa leitura diária, vamos tratar de 5 temas, que de segunda a sábado, irmão, tem uma leitura diária ali para nós estarmos lendo, que tem um texto e tem um tema para nós estarmos lendo. Vamos tratar de 5. Primeiro, a idolatria como símbolo da prostituição espiritual. Segundo, o anticristo por meio de Satanás fará oposição a Cristo Jesus. E terceiro, o relativismo cultural contra a doutrina e a autoridade bíblicas. E quarto, a busca pela desconstrução da ética e da moral cristãs. E quinto, a palavra de Deus é a verdade absoluta e imutável. Os textos se encontram em Naum, capítulo 3, verso 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 e versículo 9 ao 10. E 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, Isaías, capítulo 5, versículo 20 e Mateus, capítulo 24, verso 35. Naum, irmãos, Naum, capítulo 3, verso 4, nos diz assim: por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4 e verso 9 e 10, que diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Mateus, capítulo 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja Deus. Irmãos,
A idolatria como símbolo da prostituição espiritual. Naum, né, ele fala de Nínive, né, que é considerada como uma prostituta e está sendo castigada, ia ser castigada. Ela, pela sua beleza, ela era encantadora, né, e com suas feitiçarias, ela conquistava os povos e os prendia com a sua prostituição. Irmãos, Nínive usara a sua beleza, prestígio e poder para seduzir outras nações. E assim, irmão, acontecerá nos últimos dias, né? Aleluia. Vai ser usado, irmão, a beleza, o prestígio, né? E o poder para seduzir outras nações. E a Nínive, como uma meretriz, era considerada como uma meretriz, ela as atraía, né, a falsos acordos. E é isso que vai acontecer, irmão. As nações, elas vão ser atraídas a falsos acordos. Então, quando os outros países aceitavam as suas propostas, por imaginarem que a Assíria fosse uma nação amiga e ela os destruía e saqueava. Veja o que acontecia, irmão, né? Eles achavam que a nação era amiga, né? E o que acontecia? Eles eram destruídos e saqueados. E vai acontecer a mesma coisa, irmão. As pessoas vão pensar que, né? Ah, não, é amigo, é amiga, e, né, vão ser o quê? Destruídas, porque confiaram naquilo que não era a verdade. Então, exteriormente, né, Nínive era bonita e impressionante, mas Nínive, irmão, era no seu interior maligna e enganosa. E muitas vezes, irmão, a sedução e a morte residem sobre fachadas bonitas, né? E não permita que essas coisas atraentes, irmão, essas instituições, companhia ou alguns movimentos, né, ou pessoas seduzam a você, porque é bonito, porque é atraente, irmão. Se não estiver, irmão, diante da verdade, se não estiver de acordo com a palavra, irmão, fuja, saia fora, né? Então, ela levava, né, as pessoas a se abaixarem a nível de seus padrões, irmão, e comprometer-se com seus princípios imorais. E as pessoas, né, elas não seguiam mais os seus padrões e se comprometiam com princípios que não eram de acordo com o que eles aprenderam. Então, é que nós venhamos ter cuidado nesses últimos dias. O anticristo, segundo, né, tópico da nossa leitura, é o anticristo por meio de Satanás, fará oposição a Cristo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, né, e o verso 9 e 10, que diz: ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Então, ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e se assentar-se no templo de Deus e afirmará que é Deus. Veja só, irmão, que o anticristo vai estar fazendo, né? Ele vai se assentar, né, no templo de Deus e vai afirmar que é Deus. E ele vai se colocar acima de todos e vai contra tudo o que é divino, tudo que se adora. Então, o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Versos 10. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Então, muitos irmãos vão ser o que? Enganados. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderiam salvar, né? Então a verdade, irmãos, está sendo
pregada, né? Então, as pessoas que não amam a verdade, que as pode salvar, irmão, vão ser o quê? Aqui diz que vão ser o quê? Destruídos, porque não aceitaram e não amaram a verdade. Então, Paulo, irmão, ele promete o surgimento de um ditador mundial aqui. O homem da iniquidade, ou seja, o filho da perdição. No versículo 3 você vai ver. Então, ele não fala de um sistema mundial, não, irmão. Paulo está falando de uma pessoa que liderará um sistema mundial. E esse homem da iniquidade vai ser, né, vai contrastar com Cristo, ou seja, vai ser contra Cristo, o Salvador, né, que nos livra do pecado. Então, Cristo, ele é o nosso Salvador, que nos livra, e o anticristo ele vai constratar, ele vai ser contra Cristo. Então, ele é o filho da perdição. Cristo é o Filho de Deus, o Filho da verdade, louvado seja Deus. O anticristo, ele é a mentira, e Cristo, ele é a verdade. Em geral, irmão, nós chamamos esse homem de quê? De anticristo. O que quer dizer tanto contra Cristo ou como em vez de Cristo. E esse governante mundial, ele unirá as nações da Europa em uma grande federação, que fala ali em Daniel capítulo 7, que fala dos 10 chifres da visão ali de Daniel. E de acordo com o Apocalipse 17, o anticristo ele vai cooperar, né? Ou seja, ele cooperará com a igreja mundana, apóstata, em sua subida ao poder e depois destruirá esse sistema religioso quando não precisar mais dele. Veja, irmão, como vai ser terrível, né? Então, ele vai se levantar contra tudo que adora, irmão. Aleluia, a Deus, contra todos que adoram a Deus e tudo que é adorado, né? Que é reverenciado. Ele vai se levantar contra. Então, nós, irmão, devemos estar na presença de Cristo. O terceiro tópico, né, da nossa leitura é o relativismo cultural contra a doutrina e a autoridade bíblicas. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, né, que Timóteo nos diz que pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. E o que está acontecendo, irmão? Isso, né? Aleluia, a palavra de Deus, irmão, ela é a verdade, ela nos alerta. E esse tempo, irmão, tem chegado. As pessoas não estão dando mais atenção ao verdadeiro ensinamento, né? As pessoas não estão dando mais atenção à verdade bíblica, né? Louvado seja Deus, mas elas estão seguindo o quê? Os seus próprios desejos, estão adaptando a palavra para si mesma e não estão deixando que a palavra as guie, a palavra a edifique, né? E arranja o quê? Né? Para si próprias uma porção de mestres que dizem o que elas querem ouvir, né? As pessoas estão querendo mais o que elas querem ouvir do que ouvir a verdade, irmão. Aleluia, que é a palavra de Deus, que edifica, que exorta, que redargue. Aleluia. Então, irmão, porque nós, os cristãos, devemos proclamar a palavra do Senhor? Porque haverá esse tempo, né, em que as pessoas não quererão a sã doutrina, a verdade. E nós estamos nesse tempo, irmão, aonde muitos frequentadores de igreja não querem mais a sã doutrina. Desejam em vez dela o quê? O entretenimento, né, religioso de intérpretes cristãos que agradam os seus ouvidos.
É isso, irmão, que está acontecendo. As igrejas de hoje amam a novidade e não amam, né? Aleluia, a palavra viva e eficaz. É muito frequentemente, irmão, os artistas, né, religiosos superficiais se tornarem celebridades. Enquanto a pessoa que simplesmente abre a Bíblia, louvado seja Deus, e a ensina, é ignorada. Não é dado a atenção. Então, irmão, o versículo 4 nos indica que as pessoas, à medida que se afastam da verdade e creem nas fábulas criadas pelo homem, tornam-se o quê? Surdas. Aleluia. E não querem ouvir mais a verdade, não querem ouvir a verdadeira palavra de Deus que está, aleluia, na Bíblia Sagrada. Então vamos ter cuidado, irmão. Que nós não venhamos ser atraídos por isso, irmão. Que nós venhamos dar ouvido à palavra, que a palavra venha ficar guardada no nosso coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós devemos guardar a verdade em nosso coração. Quarto, a busca pela desconstrução da ética e da moral cristãs. Isaías 5, capítulo 5, verso 20, diz: ai dos que chamam mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o que é doce ficar amargo. E o que está acontecendo, irmão? Isso, né? Então, quando as pessoas não percebem, irmão, a diferença entre o bem e o mal, logo se encontram em frente o quê? Frente a frente com a ruína. Porque é fácil, irmão, dizer: ninguém pode decidir pelo outro o que realmente é certo ou errado. Porque as pessoas podem pensar, irmão, que às vezes o que estão fazendo está certo, mas é totalmente errado. E às vezes acham que estão fazendo o que é certo, mas é errado. E o que é errado está sendo certo. Então, dessa maneira, ao procurar desculpas para os seus atos, eliminam as barreiras entre o certo e o errado. Então, se as pessoas, irmão, não seguirem a palavra de Deus, se nós não seguirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como o nosso padrão de vida, em breve, todas as nossas escolhas morais vão se tornar confusas. Então, precisamos, irmão, seguir a Bíblia, a palavra de Deus, como o nosso padrão, louvado seja Deus. Para que nós não venhamos, irmãos, ficar confusos, para que nós não venhamos cair nessa de o que é bom para nós sermos maus, e o que é mal para nós ser bom, o que é doce ser amargo para a gente, ou o que é amargo ser doce. E os valores estão assim, irmão, distorcidos hoje em dia. O que está sendo mal para as pessoas está sendo bem. E o que está sendo bem para as pessoas está sendo mal, ruim. Então, sem a presença de Deus, irmão, essas pessoas, nós estaremos à beira de um colapso e de muito sofrimento. Então, que nós venhamos ter cuidado, irmão. Quinto, a palavra de Deus é a verdade absoluta e imutável. Mateus 24, 35, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Glória a Deus. O céu aqui, irmão, não significa a residência de Deus, não. Mas sim o céu azul ao qual nós vemos, a terra a qual nós vivemos, ou seja, a combinação, o céu e a terra, né? Provavelmente representa o quê? Toda a criação, aleluia, material, a qual foi feita por Deus. Então, tudo o que é material, tudo que é visível aqui na terra, né, passará.
A Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra. Então, a palavra de Deus, irmão, jamais passará. Ela vai permanecer para sempre. Então, louvado seja Deus. Se Deus prometeu em sua palavra, irmão, vai se cumprir. Então, aleluia, persevere, não desista, busque a verdade, aleluia, seja guiado pela palavra, porque em breve, irmão, acontecerá o que está escrito na palavra de Deus. Está acontecendo e vai, aleluia, acontecer. A palavra vai se cumprir, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Fique com essa meditação em nome de Jesus. Amém. Os sinais precedem a vinda de Jesus. Muita gente não acredita que ele voltará para buscar um povo santo que anda na luz e arrebatar os salvos para no céu morar. Mas os acontecimentos falam por si só, comprovando o que a Bíblia diz sobre o final. Terremotos destruindo cidades ao pó, e o mundo ainda afirma que isso é natural. É maremotos devastando vários litorais, deixando rastros de mau cheiro e destruição. O sol esquenta colocando fogo em matagais, e aos milhares vão morrendo um povo sem